noite a todos. Eu queria antes dizer a vocês que eu estou aqui na qualidade de trabalhadora também espírita, não palestrante. Eu gosto muito, o espiritismo entrou na minha vida já desde pequenininha. E nas provas, nas expiações dos dias de hoje e toda a nossa jornada terrena, é muito difícil a gente encontrar respostas, né? E essa ideia que eu trago hoje é um estudo feito através das obras de André Luiz pelo Projeto Imagem. O Projeto Imagem foi idealizado e tem como divulgar através de imagens as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, alguma de André Luiz Ruiz e Ivone Pereira do Amaral. Eu escolhi esse tema hoje porque amanhã é dia de finados. E nós espíritas, a gente sabe muita coisa ou quase nada do que se passa conosco no momento da desencarnação. E o Projeto Imagem, ele colocou em imagens do capítulo 11 até o 20º. Porque até o 10º capítulo, são os personagens saindo do núcleo de Nosso Lar, passando pela Casa Fabiano de Cristo, é uma casa que fica entre a crosta e o Nosso Lar, onde abriga espíritos que desencarnam para refazimento dele, é um período de refazimento, como também atende espíritos necessitados na zona do umbral. Isso tudo vocês vão encontrar até o 10º capítulo. Vai ter toda a explicação. Então, vamos dar créditos a eles. Olha, o espírito é André Luiz, o médium Chico Xavier. A obra é esse livro aqui, é o quarto livro de André Luiz, edição da AFEB. O desenho não é pintura mediúnica, é desenho pintado mesmo, o desenhista é Mozart Couto. E então, feito isso, nós vamos começar a nossa primeira imagem. Nessa imagem a gente vai ver, à frente é um instrutor Jerônimo, é o chefe da expedição que está saindo de Nosso Lar, vindo em direção à Casa Fabiano de Cristo, onde eles vão passar mais ou menos uns 20 dias por lá, antes de virem para a Terra, para ajudar no processo de cinco pessoas que estão prontas para desencarnar. Logo atrás tem André Luiz. Atrás de André Luiz tem o Padre Hipólito, que para muitos é um padre no meio deles. A gente tem que saber que Nosso Lar não é uma cidade espírita. Nosso Lar se situa sobre o Rio de Janeiro, é uma cidade ecumênica que abriga todos os espíritos, independente da crença religiosa. Então, o Padre Hipólito e a enfermeira Luciana, eles vão ter uma atuação mais ativa na primeira parte do livro, que não foi obra ainda do Projeto Imagem, eles ainda não têm essas imagens. Nessa imagem, nós vamos conhecer o primeiro candidato ao desencarne. O nome dele é Dimas, e ele mora no subúrbio do Rio de Janeiro. Dimas é trabalhador espírita, é médium passista, e ele está meio assustado, porque ele sentiu que seus pés começaram a estar diferentes, ele já se viu algumas vezes fora do corpo, ele sabe que seu desencarne está próximo. Mas Jerônimo pede a André Luiz que faça uns passes longitudinais para acalmá-lo. E, nesse primeiro momento, nós vamos passar todos os desencarnantes para conhecer um pouquinho. Depois nós vamos aprofundar cada um deles. Então, nesse momento é Dimas, que ele, como eu já disse, ele é um trabalhador espírita. Só que Dimas, ele só trabalha o espiritismo, ele não está trabalhando o espiritismo dentro dele. Então, vocês vão ver a diferença que vai ter, no caso, desse Fábio.
Fábio, no momento que a excursão entra na casa dele, eles ficam emocionados, porque Fábio tem um filho de 6, outro de 8 anos, e a esposa. Fábio era trabalhador também, só que Fábio, ele mantinha regularmente na casa dele o Evangelho no lar. Ele procurava, o Espiritismo entrou nele e saiu dele para a família e para outras pessoas. E nesse momento ele está pedindo, ele está sentindo que a sua hora está próxima, e ele pede aos filhos que cuidem da mamãe, que sejam bons filhos, que estudem, que trabalhem, que cooperem. É uma cena muito tocante. Depois, quem tiver a oportunidade de ler o livro, vai gostar muito dessa cena em que o pai está explicando para os filhos, está se despedindo realmente e dizendo que a morte não existe, o que existe é vida e vida sempre, e que sempre que for possível o pai vai estar junto deles, e que eles obedeçam à mamãe e façam sempre o melhor para ele e para toda a comunidade onde eles estiverem. Aqui é a Albina. A Albina, ela é protestante, ela não é espírita. Ela, quando ela sente, ela sofre de um mal cardíaco, e ela sente também que sua hora está próxima. E junto a ela, vocês vão ver duas mulheres, que são as duas filhas que estão cuidando dela. A Albina cuida de várias crianças órfãs, ela tem uma casa onde cuida de várias crianças. Vocês notem que atrás dela, ela tem um espírito cuidando dela, e uma mulher que se aproxima de Jerônimo na hora que ele vem para começar o desligamento de Albina, e ela diz a Jerônimo: eu acho que você deve ir até averiguar em instâncias superiores, porque parece que Albina recebeu uma prece intercessória. O que é isso? É quando alguém pede para que aquela pessoa, naquele momento, ela não deixe a terra. Então, essa espírito que está ali do lado, logo atrás da filha dela, de verde, ela está pedindo para Jerônimo consultar antes de começar o desligamento dela. Aqui é o quarto candidato ao desencarne, que é Cavalcante. Cavalcante, ele era muito católico, ele se dedicava muito, ele era totalmente desprendido da matéria física, de bens materiais. Por conta desse desprendimento, a mulher o abandonou, ele passou muito tempo sozinho, e ele nunca se preocupou em guardar nada para si. E no momento do seu desencarne, está ele aí numa enfermaria de um hospital público. Nessa imagem é muito importante, porque o Criador usou um método muito gostoso da gente saber quem é espírito, que situação que fica os espíritos. Então, vejam bem, vocês observam que Cavalcante, ao lado da cama dele, esses espíritos que estão ali, a gente chama de vampiro, eles vêm sugar a energia, ou tá querendo atrapalhar a situação do doente. Eles não se aproximam de Cavalcante, porque apesar de ele ser católico, ele não era espírita, era um homem muito bom, ele fez caridade a vida toda, e ele está aqui nessa cama totalmente protegido. É Bonifácio quem cuida dele, que é o mentor dele, está ali do lado dele, sempre presente, quando chegam os quatro para observar a situação de Cavalcante. Observe que na cama ao lado tem espírito sugando energia do outro, ele não tem proteção nenhuma. O porquê o livro não fala, mas simplesmente ele diz que é isso. E se a gente observar a imagem toda, nós vamos observar que acontece o seguinte: o encarnado, ele vê apenas o espírito que está desencarnado inferior a ele. Ele só, salvo casos especiais, ele não vai ver os espíritos mais elevados. Os desencarnados mais atrasados, eles veem só os encarnados. E os espíritos mais elevados veem os encarnados, veem os desencarnados. E eles só se fazem visíveis se eles quiserem.
Aí eles se densificam o corpo físico e aí eles são vistos por nós. E a última candidata é a Adelaide. Ela mora no asilo que ela tinha no Rio de Janeiro. Depois eu vou explicar mais detalhadamente quem foi a Adelaide. Nessa imagem a gente vê Bezerra de Menezes veio recebê-la, e os outros, ali só tem espíritos. Ela morava na instituição que ela trabalhava. Bom, nós já mostramos os cinco candidatos ao desencarne. Então nós vamos começar agora o desenlace propriamente dito de Dimas. Não, antes disso, nessa casa transitória que eu falei que eles vão ser levados, se vocês observarem nessas imagens, cada espírito, cada um deles está com um cabelinho saindo do seu crânio. Isso dali é o cordão que liga ao corpo. Eles estão dormindo no momento, eles estão na terra. E é o mesmo que acontece com a gente quando a gente dorme. Se a gente sair, nós estamos ligados, onde passa toda a energia vital por esse caninho que é preso na nossa cabeça. Aliás, é o último laço que vai ser desligado de todos nós na hora de ir embora, é justamente o coronário. E aqui eles estão 2 a 2, porque eles ainda não lembram da capacidade de volitação, e estão sendo levados para o Instituto Fabiano de Cristo. Essa entidade Fabiano de Cristo, ela acolhe todos eles, e eles pediram uma reunião com eles antes do desencarne, para prepará-los para o desencarne, para ser mais fácil. E aqui, nesse momento, você vê os 4 tomando passes, e o desenhista deixou o olho da Albina e do Fábio, que é a segunda, e o de azul, mais aberto, para mostrar que eles tinham mais consciência do que estava acontecendo, do que Cavalcante, do que Dimas e do que Albina. Então, eles estão tomando passe, e Jerônimo está explicando que eles vieram para buscá-los, para eles terem tranquilidade, que vai dar tudo certo, mas depende muito deles. Então, já é a preparação para o desencarne deles. Aqui, quando eles estão voltando, as dúvidas que André Luiz sempre tem, quanto se vai dar trabalho. André Luiz quer saber muita coisa, porque ele tem que passar para todos nós essas informações. Então, Jerônimo vai explicando que André Luiz, que tudo a seu tempo, todo mundo está aonde precisa estar e vai saber tudo o que precisa saber no seu tempo. Esse aqui é mais ilustrativa das perguntas de André Luiz, sempre fazendo para Jerônimo. Aqui é próximo à casa de Dimas. Naquela época, os velórios se faziam em casa, o que hoje já está resolvido, né? Não é mais usual. Mas na casa de Dimas são vários espíritos, companheiros de outras vidas, que estavam no mundo espiritual, querendo já esperá-lo, falar com ele, e Jerônimo não desautoriza. Ele diz que nesse momento não. É preferível que todos eles voltem para suas colônias espirituais, que no momento que Dimas for para lá, eles vão encontrar com ele, mas agora, nesse momento, vai ser um desligamento mais difícil. Então ele não autoriza a entrada deles. Veja bem, ele não autoriza, que é o melhor para o Dimas, mas a casa de Dimas, ela é desprotegida. A casa de Dimas não foi trabalhada ela não tinha nenhum campo vibratório para evitar que qualquer transeunte que passasse pela casa entrasse na casa de Dimas. Aqui, porque eles são mais esclarecidos, mas os menos esclarecidos não tem o que fazer. Aqui vão começar o desligamento de Dimas. E Dimas, nesse momento, ele está com muito medo. Ele está com medo de deixar a família, ele está com medo de deixar a esposa. E ele pensa que ele gostaria de estar com a mãe dele nesse momento. Ele gostaria de estar a mãe. E Jerônimo, atento a seus pensamentos, pede que vão buscar a mãe. E nesse momento, a mãe de Dimas está chegando antes do seu desencarne. Aqui, Dimas corpo físico na cama, Dimas corpo espiritual no colo da mãe. Só que vocês estão vendo que tem um cordão prateado que liga
ele não está totalmente desligado. Na Terra, quando para o cérebro, hoje, porque antigamente era o coração, hoje é o cérebro, não é isso? Já pode dar como morte cerebral. Mas para o mundo espiritual ainda não. Somente quando fizer esse desligamento desse laço que o liga o corpo ao perispírito, que realmente sucedeu a desencarnação. Então aqui está a esposa dele muito desesperada, muito triste, o filho, cada pessoa que chora e quer que ele fique, ele se agita muito. E a mãe fala para Jerônimo, cada um que aproxima com lamento e querendo que ele fique aqui, ele não consegue ficar tranquilo, ele está se agitando. Então, a mãe está tentando fazer de tudo e Jerônimo também está fazendo de tudo. E esse caso vai ser o mais completo, porque Dimas talvez não precisasse passar por todas as etapas que nós vamos mostrar agora, mas é necessário para que a gente aprenda. Foi feito justamente assim com ele, mostrando todas as etapas para que a gente aprenda a se preparar para quando chegar a nossa hora. Aqui Dimas já está no caixão, o fio prateado também está aqui, ele no colo da mãe. 2 espíritos ali no fundo, ao fundo, estão protegendo, justamente para não ter aqueles ataques que eu falei de vampirismo no Dimas, no corpo material do Dimas. Então, e a mãe está dizendo para ele, Dimas não está calmo, ele está agitado. Vocês podem ver que Dimas está dormindo, ele não tem consciência ainda da sua desencarnação, que já está prestes a ser efetivada. Aqui, é bom a gente lembrar os comentários que a gente escuta em velório, né? Em velório se fala de tudo, se fala de futebol, fala da política, fala da vida dos outros, fala de tudo em velório. E o que acontece? Dimas foi testemunha de um assassinato. Só que Dimas nunca contou para ninguém quem era o assassino na época, porque tinha muitas pessoas envolvidas. Mas o padre, para quem Dimas confessou, não foi nem Dimas confessou, o assassino confessou para o padre e sabia que Dimas sabia. E o padre comentou o fato da discrição de Dimas para uma pessoa. E quando chegou no velório de Dimas, todas as pessoas estavam comentando alguma coisa dele. E a descrição era o que chamava a atenção, era a descrição de Dimas. E quando o rapaz menciona o fato dele ter sido testemunha de um assassinato, o espírito que era o assassino já estava desencarnado, ele vem e dá um chacoalhão no que fez o comentário. Ele não sente o chacoalhão, mas ele sente o estremecimento. E ele resolve parar de falar. Então, essa cena é para mostrar que a gente, num velório, se não puder ficar em oração, se não puder, evitar falar ao máximo, porque ele está sofrendo ali, porque ele não, cada pensamento contrário à sua partida, cada laço de retenção que ele tenha, está incomodando Dimas. E nesse caso aqui, é o que a gente fala, é o que a gente atrai. E isso aqui, ele atraiu o assassino naquele momento. E o assassino vê Dimas no caixão, ele não vê Dimas no corpo. E ele vai lá e ele tenta pedir desculpa a Dimas, pedir ajuda a Dimas, ele está sofrendo muito. E que Dimas era um homem bom e que poderia ajudá-lo nesse momento. Ele não consegue ver Dimas. Nessa cena a gente consegue ver agora Jerônimo retirando o laço. Então, imagina assim, quando vocês olham para um jardim e vê uma rosa, e ela está linda ali no jardim, de repente você corta a rosa, em 2 dias no máximo ela está murcha, já vai caindo as folhas. É o que acontece com a gente. No momento que é feito, quem é mais observador vai ver a expressão cadavérica, se fizer naquele momento, é o momento que foi desligado o último laço de energia vital que sustentava o corpo físico. Aí Dimas acorda, a mãe tenta controlá-lo, ele está muito assustado, ele gostava do espiritismo, ele era passista, ele frequentava o centro,
mas ele não lia nada, ele não estudava nada, ele não se preparou para nada. Então, simplesmente, ele fazia o que ele achava, reconhecia que era melhor. E por isso ele está passando essa situação aqui agora, nesse momento. Aqui Dimas, já o corpo de Dimas, já no cemitério. Aqui, quando o cortejo chega no cemitério, todos sabem que hospitais, museus, cemitérios, pessoas muito sensíveis, ela não gosta muito, porque se sente mal. O que acontece aqui? No cortejo, vários espíritos que ficam no cemitério, eles estão ali para sugar a energia dos encarnados. Eles só sobrevivem através das energias nossas. E quando Jerônimo percebeu que eles iriam atacar o corpo de Dimas para sugar essa energia, Jerônimo se densificou para se fazer visível, e aí eles falaram, oh, esse é protegido, então esse a gente não pode chegar perto. E aí o que aconteceu é que ele ficou totalmente isolado e esses espíritos vampiros se afastaram. Aqui vocês veem Jerônimo próximo ao caixão, no momento que foi aberto o caixão perto da cova, que ele vai retirar os últimos resquícios de energia vital de todos os órgãos de Dimas, para que essas energias não sejam sugadas por ninguém. Ele poderia fazer isso aí com o caixão fechado também, não necessariamente o caixão aberto, mas no caso de Dimas, o caixão estava aberto. E então, ali realmente acaba totalmente a desencarnação de Dimas. Dimas, nesse momento, só vive no plano espiritual. Mas André Luiz era muito curioso e foi dar uma passeadinha no cemitério. E ele ouviu um gemido, uma lamúria, e ele foi atrás dele. E ele encontra essa moça sentada em cima da sua própria cova, e o cordão, que era prateado, já está bem escuro, entrando dentro do túmulo. O que acontece isso? Ela está retida ali. E André disse se não seria falta de caridade deixar essa moça ali e não cortarem o laço dela, levar para algum lugar. E como todo cemitério, existe um espírito responsável. Ele se aproxima de André. André não faz isso. Por quê? Essa moça, ela teve uma família, um casamento feliz com um homem muito bom, que lhe proporcionava todo o conforto, todo o carinho. Ela não dava muito valor. Ela engravidou. Ela também não se sensibilizou com a vida nova que ia ter de mãe. E ela morreu no parto. Se nós soltarmos ela agora, ela vai atrapalhar o marido, que nesse momento está tentando fazer uma aproximação e a refazer a sua vida sem ela. Então, nós não podemos fazer. Isso vai acontecer automaticamente, daqui a um tempo, esse cordão vai se romper. Mas aí já é uma outra situação. No momento, ela precisa ficar retida aqui. Aí André entendeu e continuou passeando pelo cemitério, e aí ele viu essa outra cena aqui. Esse senhor também preso à sua cova, com esse fio de prato ligado. E, nesse caso, tanto ela quanto ele, eles vão sentir toda a sua decomposição dos órgãos. Eles vão sentir tudo o que vai acontecer com eles ali. O porquê que ele está preso ali? Esse senhor é um senhor muito rico e muito apegado à sua fortuna, à sua casa, às suas roupas, a tudo que era dele. E nesse momento, depois do seu desencarne, os seus filhos estão fazendo a partilha de bens. E estão fazendo de uma maneira correta, de uma maneira leal, sem tramóia. Então, como eles estão agindo dessa maneira, ele está retido aqui, porque senão ele vai lá e ele vai atrapalhar. Porque a chegada de um espírito assim dentro da sua casa ou em qualquer lugar, ele interfere psiquicamente em todos nós. Então ele vai ficar preso ali também, até que tudo seja esclarecido e tudo seja dividido, porque o apego dele é muito grande. Ele nesse momento, ele está falando, cadê meu dinheiro? Onde é que está meu dinheiro? Não quero que pegue meu dinheiro. Ele está muito preocupado com tudo que é dele. Meu carro, minha casa. A hora que você tiver a oportunidade de pegar o livro, estudando página a página, é muito bonita essas histórias aqui. O tempo não permite que a gente
explique mais, mas dá para ter uma boa ideia. Aqui Dimas, já na casa transitória de Fabiano de Cristo, para onde ele foi levado, ele está desesperado, e ele não aceita, por exemplo, que ele foi embora, ele quer a mulher dele, ele quer a casa dele, ele tem que trabalhar no centro, ele acha que ele está num outro hospital, mas na Terra. E eles estão tentando fazer de tudo, e Dimas vai levar mais ou menos uns 20 dias de trabalho com ele, para ele conseguir entender e aceitar a sua desencarnação, apesar de espírita. Aqui nós estamos passando para o outro desencarnante, que é o segundo, que é o Fábio. Essa cena foi mostrada porque, como o Fábio fazia regularmente evangelho no lar, fazia suas orações, preparava sua família e se preparava, a única pessoa que recebeu autorização para entrar na casa do Fábio foi o pai dele, que veio para recepcioná-lo. Esses espíritos estão passando pela rua, mas tem um halo de proteção em volta da casa, de quem faz regularmente, ao longo de mais de 10 anos, o evangelho em casa. Eles conseguem fazer essa manta de proteção. E Dimas fazia isso. Então, o espírito está sendo mostrado na outra cena aqui, que um espírito está atravessando parede e está entrando tranquilamente. E os cachorros estão mostrando aqui também, não que eles veem o espírito, mas ele tem a audição mais apurada, então ele consegue, através da audição, saber da aproximação de algum espírito. Para isso está sendo mostrado os cachorros. Então, na casa de Fábio, ela está toda iluminada, e Jerônimo já chegou com o André Luiz para fazer desligamento de Fábio. Só que o Fábio não está muito bem, e como ele não está muito bem, Jerônimo sugere que ele tome um banho, e ele capta essa vontade de tomar um banho. Aí ele, depois do banho, ele se sente melhor, mais reconfortado, e pede para fazer o último evangelho antes da sua partida. Pede que os dois meninos entrem. Na cena que não vai mostrar, mas André Luiz nos conta no livro que ele pede um lenço branco para sua esposa, coloca na cabeça de cada filho e dá um beijo de despedida. E também no livro fala que nesse momento o beijo, porque Fábio estava sofrendo tuberculose, por isso ele evitava ficar próximo aos seus filhos e aos seus familiares. E ele, na hora do beijo, é um halo de luz tão grande, é um amor tão grande que passa, que reconforta as crianças. E aí as crianças, aí ele pede que a esposa, acho que o nome dela era Mercedes, pede que Mercedes leve as crianças para dentro e volte, que eles precisam conversar. E nesse momento ele diz para ela: querida, eu estou de partida, mas eu quero que você saiba que você está liberada de todo o compromisso comigo aqui na Terra. Naquela época, na época do livro, que foi em 1946, dificilmente uma mulher com 2 crianças conseguiam... Quantos casos a gente conhece, segundo casamento? E no caso, ele estava deixando ela livre para uma nova vida. Ele diz: o nosso amor, se ele for verdadeiro, como eu penso que é, nós vamos estar juntos no plano espiritual. Mas agora, aqui, você com 2 crianças para cuidar, é necessário que talvez eu volte, assim que eu tenha forças, trazer um companheiro para você, ajudar a encontrar um homem digno e honrado para cuidar de nossos filhos, porque eles são nossos filhos nessa vida. Nós não somos uns dos outros, nós estamos uns com os outros. Então, querida, ela não quer muito, não, ela retruca, mas ele foi muito firme. E o que acontece? Ele fez a parte dele. Ele a liberou para um compromisso futuro. Mas acontece que, geralmente, quando ocorre isso, existe uma coisa que se chama culpa. A pessoa sempre vai carregar essa culpa, achando que não deveria ou não devia. Não. O que ela sentir é problema dela. Ele fez a parte dele. E é isso que o espírita tem que entender e tem que fazer. Poucos de nós temos capaz, eu não sei
capaz de virar para o nosso cônjuge e dizer: olha, você está liberado para casa, mas aquilo de coração, aquilo verdadeiro. Então, essa cena é muito tocante, é muito bonita, é uma lição para todos nós, né? Aqui já Fábio no colo do pai, ele não vai acordar enquanto estiver no colo do pai. Ao contrário de Dimas, que levou 12 horas para ser desligado, Fábio, pelo seu esclarecimento, vai ser apenas em 2 horas. Eles vão fazer o desligamento. Fábio, corpo físico no colo da esposa, Fábio, corpo espiritual no colo do pai. Jerônimo está satisfeito com a desencarnação dele, e aí nesse momento o pai está com ele e também está se despedindo, que ele vai sair dali antes do Fábio acordar no mundo espiritual. Aqui, Fábio foi levado para a casa transitória Fabiano de Cristo, e como ele e a esposa tinham um halo de ligação muito forte, muito bonito, muito cristão, Jerônimo traz a esposa durante o sono para ter uma conversa com Fábio, e ela dizer que nesse momento ela já arrumou um trabalho, passou já alguns dias, as crianças estão indo bem, e Fábio deu uma flor para ela quando ela vai embora. E quando ela acorda em casa, ela tem a sensação de que ela tinha uma flor na mão. Ela não vai se lembrar do sonho, mas o espírito dela esteve com Fábio na casa transitória antes de Fábio viajar para o nosso lar. Aqui é Albina. Vocês lembram que eu disse que ela tinha recebido uma prece intercessória. Albina, ela era avó adotiva desse menino. E esse menino era um espírito muito evoluído, um espírito que veio para essa família com um trabalho muito bonito. E junto com ele, para trabalhar a instituição de Albina, é uma criança que está no ventre da filha de Albina. E esse menino, quando ele faz a prece, ele pede que não deixe que a vozinha dele morra antes dela nascer. Porque se a filha dela, com o sofrimento da mãe, pode interferir através da placenta, o sentimento, a tristeza, ela pode interferir na criança que está chegando. Então, foi concedido a ela um prazo. Ela vai desencarnar daqui a alguns meses, depois que a neta nascer. Aí, depois que ela nascer, ela já estiver mais restabelecida, aí a Albina será levada. No momento, foi uma prece de uma criança que reteve ali. Mas aí vai dizer, então a prece de criança é mais poderosa? Não. É que ele é criança aqui. No mundo espiritual, é um espírito que já veio com uma missão muito bonita. E ele, tendo consciência dessa missão dele, mesmo que inconsciente, mas quando ele sai do corpo, ele tem consciência, ele trabalhou e pediu para que segurasse. E aqui a Albina está feliz porque, ao invés deles fazerem o desligamento, eles dão passe de auxílio e reforço na região coronária de Albina para que ela aguente mais um tempo. Agora nós vamos para Cavalcante. Cavalcante, quando sente que a hora dele está chegando, ele fica assustadíssimo. Ele é católico. E ele pede um padre. Só que Cavalcante está muito mal, e ele está cheirando mal, o hálito mal, tudo é mal nele. E o padre vem e fala uma coisa rápida e diz que ele tem que se conformar e vai embora e abandona Cavalcante ali. Mas o médico está observando que Cavalcante, ele é como se ele estivesse ocupando muito leito ali ainda. E o médico está doidinho para cometer uma eutanásia no Cavalcante. Jerônimo chega com André Luiz, dá um passe em Cavalcante, ele sente alguma coisa, ele não sabe o que é, mas ele sente que a morte dele está próxima. E ele começa a rezar, e ele, nesse momento, é assim, olha, todos nós temos um período para nascer, né? Nós temos um período. E também temos um período para desencarnar. E ele sente que ele está nesse período. E nesse período, nesse momento que está Cavalcante, Jerônimo acha melhor afrouxar alguns centros dele, de algum órgão, não me lembro o órgão agora, que ele vai sangrar durante o dia todo,
para que nesse momento ele meio que saia do corpo, ele fique bem fragilizado para ficar mais fácil retirar. Só que Cavalcante, nesse momento do passe, ele lembra da esposa, que o abandonou justamente porque ele ficava muito em função de auxílio ao próximo e nada para ele, nada para ela. Então eu tinha abandonado. E ele gostaria de pedir perdão para a esposa. E Jerônimo, atenta a isso, pede que vão buscar a esposa dele. Só que ele não sabe, no caso, que a esposa dele já tinha desencarnado. E ela está ali, está numa situação delicada, ela está numa situação... Mas ela vê Cavalcante e ele começa a gritar na enfermaria do hospital, querida, que bom que você está aqui, eu precisava do seu perdão. E ela não entende nada, porque ela está meia alucinada, e ela diz que perdoa. E ele fica muito feliz. Mas Jerônimo percebe que a situação dela não é para ficar muito tempo, não. Que quanto antes ela for embora, melhor. Pro Cavalcante. E ele pede que a levem embora. E quando eles estão saindo com ela, ele começa a gritar. Querida, não vá, volte aqui, fica comigo, porque ele não sabe que ela já desencarnou. Ele está vendo a esposa ali no corpo, mas é o corpo espiritual que ele já, que com esse sangramento que ele teve, ele conseguiu se afastar um pouco do corpo. E quando ele começa a gritar, a enfermeira vai atrás do médico e diz para ele, olha, eu sinto muito, mas o Cavalcante está maluco lá, então eu acho melhor a gente fazer alguma coisa, que ele está gritando demais, eu acho que agora é a hora dele. E o Jerônimo percebe a intenção do médico e diz, André, vamos fazer o desligamento agora. E quando ele vai tentar fazer o desligamento, o médico vem e aplica a injeção que eles dizem de descanso. Ele aplica a eutanásia. E aqui vocês vão ver o corpo físico enrijece todo e o corpo espiritual que estava saindo, ele volta. E ele vai levar mais de 20 horas em trabalhos de passe para poder tirar. Então, às vezes, a gente pensa que aquele momento que é bom para nós, para o mundo espiritual vai dar muito trabalho. Às vezes, a família pedindo para um doente ir embora, ele vai dar muito trabalho do outro lado também. Então, a gente tem que sempre estar naquela situação passiva, né? Acreditar, aceitar as coisas como elas são. E o fato aqui do médico ter feito, para o médico ele estava fazendo um bem para o Cavalcante, mas para o mundo espiritual, para o trabalho de Jerônimo, para a equipe dele, para tudo, foram 20 horas de trabalho que eles tiveram que trabalhar com o Cavalcante para que ele conseguisse retirar o corpo espiritual, porque o perispírito é um corpo, só que menos denso que o nosso. Então, mas é um corpo também. Então, e as drogas, que eu não vou entrar no caso aqui agora também, as drogas interferem demais no corpo espiritual. Então, por isso que a gente fala que a gente não prepara os órgãos para o desencarne, evitar muita coisa, que isso tudo a gente encontrou nessa obra aqui. Agora nós vamos passar para a última desencarnante, e antes de falar dela, antes do desencarne propriamente dito dela, eu gostaria de dizer quem é ela. Eu fui buscar porque poucos espíritas já ouviram falar dela. Esse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, isso aqui parece, o que eu estou contando, uma história, um monte de papelzinho que é bonitinho para que nós espíritas, para que a gente se tornasse espírita, não é? É real, é verdadeiro. Ela desencarnou, Adelaide Câmara, ela desencarnou em 1944, e aqui o prefácio desse livro, o Emmanuel prefaciou ele em 46. Então, eu acredito que como ele estava escrevendo já as obras, durante esse período em que André Luiz estava escrevendo, houve todos esses desencarnes, inclusive o dela. E ela foi uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, e ela era protestante. E foi trazida para o Rio para montar uma escola para alfabetizar crianças, através de um grupo de protestantes
que a trouxeram para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio, ela começa a sentir a sua mediunidade, seus dons mediúnicos, e ela não entende. Naquela época, quase 100 anos atrás, eles não... Geralmente a pessoa, quando tinha alguma coisa diferente, internava-se como louco, eles não faziam, ainda mais um protestante. Mas essa época, Dr. Bezerra de Menezes era vivo, e ele era presidente da Federação Espírita, e pela sua conta, e todas as pessoas aceitarem e gostarem muito do que ele falava, e do que ele fazia, e do seu trabalho, ela foi até ele. E aí, Dr. Bezerra tutela ela e começa a fazer o trabalho de desenvolvimento mediúnico nela. Ela fazia quase todas as... Ela tinha o dom da audição, da psicografia, a psicofonia, transportes, que foi relatado num caso que ela apareceu em 2 lugares, é bilocação, né? Ela apareceu em 2 lugares, era Corumbá e Juiz de Fora ao mesmo tempo, que depois, quando as pessoas disseram que alguém veio curar, era uma médium de cura. E ela trabalhou toda a sua vida. E Adelaide, quando chega próxima a hora da sua desencarnação, ela está conversando com Zenóbia. Zenóbia é a diretora do Instituto Lar Fabiano de Cristo. E ela está dizendo para Zenóbia que ela está preocupada com a instituição, porque essa história dela é bem grande, é muito mais do que eu falei hoje aqui. E Zenóbia fala: Adelaide, fica tranquila, tua obra foi feita, você fez tudo o que podia, agora é a hora deles. E tranquiliza bastante Adelaide para que ela volte ao corpo físico, descanse até o momento da sua partida, porque tudo que ela precisava, ela tinha que fazer, ela fez. Aí, quando Adelaide vai embora, Zenóbia convoca todos os trabalhadores da instituição que ela presidia para uma reunião à noite. E nessa reunião, ela exemplifica, além de ficar muito brava assim, muito dura, dizendo a verdade para eles, que diz que o catolicismo, até esse momento, estava fazendo muitas crianças espirituais. E que o espiritismo, que é no caso que eles trabalhavam, ensinava que cada um de nós somos uma peça única. Não existe 2 trabalhos iguais, 2 pessoas iguais. E ele mostra que Cristo ficou apenas 3 anos à frente de um trabalho, porque senão os apóstolos dele não seguiriam, porque iam estar com... A frase que ele usa, André Luiz, é que estar com pires na mão, pedindo ajuda para saber se toma banho, se come, se levanta. Então, que eles precisavam crescer e precisavam trabalhar e não ter medo de trabalho, como ela não teve. Uma mulher sozinha conseguiu fazer tudo o que fez, e uma equipe desse tamanho não conseguia. Então, que naquele momento ela estava precisando deles, ela precisava do apoio, ela precisava de oração, ela precisava de carinho e confiança, que a instituição ia continuar, mas sem a presença dela. E eles vão para casa, ela volta, ela tinha muita facilidade de já sair do corpo sozinha. E Dr. Bezerra vem no momento do sono dela, dizer para ela não ter medo, porque disse Dr. Bezerra para ela, nesse livro, que ele também teve medo nesse momento, porque ela diz: eu não tenho medo de nada, eu tenho medo de mim. Ela diz: mas eu também tive medo de mim. Mas eu lembrei de uma cena quando Jesus manda Lázaro sair. E essa cena, quando ele manda Lázaro sair, eu tive força e saí. Então, pense em Jesus e pense ele mandando você sair, que você não vai ter medo mais de você. Foi o que ajudou a Adelaide no momento do desligamento. Aqui, Adelaide, quando ela se desligou, ela pediu para ficar um tempo sozinha, e ela que desligou todos os seus laços, a começar pelo pé. Só o último da cabeça que Jerônimo veio retirar. Ela mesmo pediu,
Aí o André Luiz fala, eu não sabia que uma pessoa podia ela mesma fazer desligamento. Se ela estiver preparada e trabalhar para isso, ela pode sim. Somente esse último que não. Que aí vai vir alguém autorizado para fazer o desligamento. Ela pede também para se despedir do seu corpo. Nesse momento, ela está se despedindo da célula, do seu corpo, que te serviram e que a ajudaram a cumprir todos os objetivos traçados para ela, para o seu aprimoramento, para a sua evolução e para um bem-estar comum. É um momento de agradecimento. Vocês podem ver que ali só tem praticamente quase espírito, porque era uma instituição e todo mundo do mundo espiritual que conheceu a Adelaide Câmara, também ela era conhecida como Aura Celeste. Quem lê alguma coisa de Aura Celeste vai saber que é ela. E eu estou falando isso para a gente saber que esses 5 casos de desencarnação é real. São pessoas que viveram, são pessoas como nós. E qualquer dia, não sei quem vai primeiro, mas qualquer hora, qualquer um de nós vai fazer a bobagem de desencarnar. E a gente tem que estar preparado para isso tudo aqui. Aqui, eles são já na Casa Fabiano de Cristo, antes de ir embora para o núcleo de Nosso Lar. E Zenóbia pede para Adelaide fazer uma prece, que está no livro, muito linda. Não vai dar tempo de eu ler essa prece, é uma prece muito bonita. Em seguida, um coral canta, em homenagem ao desligamento deles. E agora, nessa aqui é o coral cantando para todos eles. E aqui eles estão partindo para o núcleo de Nosso Lar. Agora eles não mais precisam ladeados de 2, é simplesmente um espírito e um recém-desencarnado, né? E eles estão indo para casa. E nesse momento a gente vai encerrar a palestra dizendo para vocês que nesse livro eu encontrei muito motivo para muita ajuda, muito alento para entrar num cemitério, para entender o que é um corpo, um velório. A gente vive a vida assim, bem lentamente vivendo, né? Um dia atrás do outro. Mas não é um dia atrás do outro, é um momento atrás do outro. Eu sou privilegiada por ser espírita, por aprender tudo isso. E nesse momento eu queria agradecer a vocês aqui que me ajudaram a contribuir para a divulgação desse trabalho do Projeto Imagem, a divulgação dos livros de André Luiz, e dizer que é muito bom a gente saber que um dia nós podemos dizer para Jesus que eu estive aqui, eu aprendi. E se eu não conseguir chegar lá, eu estou me esforçando muito. E que eu espero que tenha contribuído para vocês, que amanhã seja um dia de muito respeito a todos eles, a toda a situação que a gente passe, porque não é uma vela, uma flor que vai ajudá-los, não, é o nosso sentimento, o nosso carinho, a nossa gratidão. Obrigada por todos. Até uma próxima, se Deus quiser.